Cuidado em saúde foi a temática do primeiro fórum neste início do segundo semestre da turma multiprofissional do mestrado profissional em saúde da família, o ProfSaúde. E nessa turma, nessa terceira turma, é composta de médicos e enfermeiros. A minha leitura das participações deles no fórum mostra que tanto os mestrandos de medicina quanto os de enfermagem definiram o cuidado da mesma forma, utilizando 5 principais categorias: escutativa, competência cultural, empatia, envolvimento efetivo e a visão do cuidado como um processo. Tanto os mestrandos de enfermagem quanto os de medicina parecem ver seu cuidado dentro das dimensões prática e emocional, e esta é uma característica central de sua identidade como profissionais da saúde. Então, pediu-se que, a partir das orientações do ProfSaúde, que fosse abordada a compreensão do grupo acerca das tecnologias do cuidado em saúde, a articulação dos diferentes atores e os elementos envolvidos nas dimensões da produção do cuidado, e o momento em que ela percebeu a importância do olhar do usuário e da usuária do serviço de saúde e como isso afetou o seu processo de cuidado. E o cuidado é visto como algo peculiar às ciências da saúde, né? Mas seu significado e seu status para médicos e enfermeiros seriam diferentes? Essa foi uma pergunta que eu me coloquei quando fui ler as participações no fórum. Inicialmente, vamos definir linguisticamente o que é cuidado. O cuidado vem da palavra latina curatio, que significa atenção, cuidado, cura. Em essência, o cuidado está relacionado à cura, mas tem um significado muito mais amplo, porque inclui intervenções de cuidado. É um processo formado por intervenções, por ferramentas, por procedimentos. E a divisão de cuidado, né, indica que esse termo pode significar cuidar de alguém ou de algo, ou alternativamente, buscar ativamente, né, proporcionar cuidados a alguém. Então, esse papel se concentra geralmente na prestação de cuidados de saúde como um principal interesse do sistema de saúde, como sua capacidade de fornecer cuidados de alta qualidade. Então, cuidado e cuidar está relacionado a um estado, a uma condição, a uma disposição de um indivíduo preocupado com alguém ou interessado na situação de outras pessoas. Esta dimensão do cuidado pode ser descrito como cuidado emocional. O cuidado emocional no sentido da disposição em cuidar do outro. E a prestação de cuidados também se caracteriza como prática técnica, como uma atividade técnica também. Essa dimensão do cuidado precisa do desenvolvimento de habilidades direcionadas a um objeto do cuidado. Então, o cuidado emocional
pode ser visto como a motivação para a prática ou assistência, e, nesse sentido, ambas as dimensões do cuidado, juntamente, levam a um cuidado qualificado. Quando procuram um serviço de saúde, os usuários querem uma solução que, na maioria das vezes, demanda mais que uma receita de medicamentos ou pedido de exames. As necessidades que superam essa resposta trivial, elas estão sempre patentes para que os profissionais da saúde a descubram. E sobram necessidades a serem respondidas no serviço de saúde. Então, é necessário colocar o usuário como sujeito ou pessoa na relação entre os profissionais de saúde e o usuário, levando a um processo clínico mais compartilhado. O usuário, com suas histórias, saberes, singularidades, subjetividades, desejos e necessidades, como já foi posto, e seu contexto familiar e social. Então, essa é uma atenção que precisa ser centrada na pessoa e na família. Então, o conceito de cuidado amplia tanto os horizontes de trabalho individual de cada profissional, como os do serviço e sistema de saúde. Então, o objetivo é a produção do cuidado, ou seja, os atos, ações, procedimentos para se chegar à cura ou a um modo qualificado, né, de recuperação ou de busca pelo alívio do problema apresentado. E o que eu disse agora é baseado nos trabalhos de Emerson Merri, e há um artigo, aliás, desse autor, que tem o título de O Ato de Cuidar, né, como a alma dos serviços de saúde. Eu não lembro se é exatamente esse o título, mas é algo bem parecido. Então, ele faz uma analogia do cuidado em saúde com o cuidado em uma igreja. A igreja como local de salvação da alma, mas o objeto é a produção de práticas, mesmo na igreja. Assim, na igreja há uma quantidade enorme de processos produtivos que são articulados. Do mesmo modo, no campo da saúde, o objeto não é a cura, ou a promoção e a proteção da saúde apenas, mas a produção do cuidado por meio do qual podem ser atingidas tanto a cura como o alívio do sofrimento e a própria saúde. As contribuições feitas, aqui eu coloquei um instrumento que é da semiologia oftalmológica, mas foi colocado no sentido de que estamos em busca desse conceito de cuidado por parte do mestrando. Assim, pela leitura das participações dos mestrandos no fórum esta semana, eles destacaram a necessidade de compreender as necessidades do outro, né, digamos, o que é um imperativo, né, do cuidado, que o profissional compreenda as necessidades do outro na sua cultura, e o que convergiu, né, entre eles no que eles escreveram, porque outros colocaram da percepção do outro sobre suas necessidades e o seu grau de vulnerabilidade e subjetividade, que são muitas vezes difíceis de verbalizar para a equipe de saúde, né, dos usuários para a equipe de saúde.
Outra mestranda também destacou a escuta e a empatia. Aliás, duas mestrandas colocaram a escuta e a empatia, embora essas duas categorias estejam presentes nos discursos da maioria deles, mas, assim, duas mestrandas colocaram de forma mais explícita e incisiva. Outra mestranda ampliou o foco, colocando o cuidado do contexto na cosmovisão da comunidade. Enquanto outro mestrando pontuou no outro polo, vamos dizer assim, na outra dimensão, a necessidade de autoconhecimento do próprio profissional nessa complexa equação, se é que podemos denominar assim. E nesta mesma dimensão, outra colaboradora, né, do nosso fórum acrescentou a importância da disposição pessoal do próprio profissional no processo do cuidado. E ainda outra mestranda enfocou esse processo pelo seu caráter relacional entre sujeitos, ou seja, entre trabalhadores da saúde e usuários. A outra mestranda falou dos meios, processos e ferramentas para se chegar a um cuidado qualificado, ou seja, o cuidado como um processo, convergindo, né, para essa analogia que mencionei do professor Emerson Merri, sobre essa analogia, né, do cuidado em saúde com o cuidado em uma igreja. E também, ainda, outro mestrando usou vários verbos bem contundentes para definir o cuidado em saúde. Ele colocou pensar, reparar, prestar atenção, preocupar-se, responsabilizar-se, proteger. Assim, no geral, 4 componentes principais podem ser destacados nas colaborações neste fórum: a escuta ativa, a competência cultural, empatia, envolvimento efetivo e a visão do cuidado como um processo. Então, como um deles comentou, eu também penso que nossa própria identidade cultural afeta a forma como vemos nossos pacientes e seus problemas. A gente não sabe muito bem como nossos pacientes nos veem no encontro clínico, mas nós precisamos vê-lo dessa forma que foi descrita nesse fórum, dentro do seu mundo, não é, psico-sociocultural. E muitas vezes é difícil uma conexão mais significativa com as pressões de tempo e de ter que ver muitos pacientes em um só dia, por exemplo. Mas integrar as necessidades, crenças, características pessoais e experiências de um paciente é parte fundamental desse cuidado. Com uma lente assim culturalmente sensível, podemos enquadrar o problema apresentado pelo paciente de uma forma que faça mais sentido para ele. Então, entender sua perspectiva e experiência é a empatia que está na maioria dos discursos que foram postados nesse fórum. Então, é preciso que tenhamos isso em mente, né? Ao abordar o método clínico centrado na pessoa, né, em módulos que teremos posteriormente nessa disciplina de atenção e gestão do cuidado, que é uma das principais ferramentas da medicina de família e comunidade, e que permite evitar muitos erros comuns, e também que isso sirva para questionarmos se apenas o domínio do método clínico centrado na pessoa é suficiente para alcançar o cuidado efetivo na relação com os usuários do sistema de saúde. Aqui finalizando.
finalizando esse nosso pequeno vídeo, né, sobre essa impressão que eu tive nesse fórum. E concluindo que a comunicação deve ser vista assim como emocional e como afetiva, além de técnica, porque é emocional, porque antes de começarmos a nos comunicar com a outra pessoa, nós temos que nos interessarmos por sua situação, seus problemas. E durante a comunicação, nós precisamos procurar manter esse interesse e demonstrar esse interesse com a pessoa. E nesse sentido, a comunicação tem um significado ético também, no cuidado. E cuidar é um processo de comunicação que mostra para o outro que ele é importante para nós e que estamos dispostos a ajudar no cuidado, que é curar e também é aliviar.